Cast, episódio 60. Um episódio muito mais que especial. Nós estamos dando uma pausa na série da Portaria 1467 para inserir uns assuntos um pouquinho diferentes. Hoje nós falaremos sobre um tema que é imprescindível para os momentos atuais: inovação. E não é qualquer inovação, é inovação tecnológica para RPPS. Nós temos na Agenda Assessoria hoje um setor que cuida dessa parte de inovação tecnológica, que chama Inova. E nesse setor nós temos um coordenador, que é o nosso convidado de hoje. Equipe dedicada a pensar em inovações tecnológicas. Estou falando do programador Wellington, conhecido como Lima, como Wellington, que é o coordenador dessa área. Bem-vindo, Wellington, ao Agenda Cast. Obrigado, doutora. Obrigado pelo convite. É uma grande honra aqui estar participando. Participar desse corpo de conhecimento da empresa e que com certeza está agregando demais, né? Esses podcasts têm ajudado muito o setor, até para que o pessoal novatos, eles utilizam isso como base de conhecimento também. Então, já foi colocado ali na trilha, né, para eles poderem ver ali os episódios e tal, para integrar aí a equipe Agenda conhecendo sobre RPPS. Exatamente. Antes de começar, quero te entregar um mimo da Agenda Cast, nossa caneca, olha, muito linda, que é para ficar algo memorável, a sua participação hoje aqui. É a primeira vez do Lima, ele está estreando no podcast, pode deixar que ele virá outras vezes. Mas na estreia, você leva a caneca para você utilizar no dia a dia e toda vez que você olhar, lembrar da emoção que foi participar do primeiro episódio. Muita emoção, com certeza muita emoção, tá? São muitas emoções. Lima, à vontade para as considerações iniciais, falar um pouquinho da sua trajetória na empresa. Você entrou, já tem muitos anos de casa, já passou por algumas funções. Fala um pouquinho da sua trajetória. Exatamente, doutora. São quase 9 anos, lá pelo mês 6, eu acho que já faz 9 anos de empresa. Somente um ano ainda na questão de à frente do setor Inova. Inicialmente começamos no setor Codês, como desenvolvimento da parte contábil, e evoluímos aí para a questão de coordenação. Foi dada oportunidade lá no passado e essa oportunidade está até hoje, tá? Então, somente mudando um pouco de setor, sair da qualidade de software para ir para a questão de inovação. Nesse tempo todo aí na liderança, aprendendo aí com pessoas com alto grau de conhecimento, a doutora Elia também repassando bastante conhecimento para a gente, tanto cobranças, né? E cobranças são conhecimento também, porque mostra aquilo que você faz ou deixou de fazer. Então, pessoas que estão com mais conhecimento conseguem mostrar para a gente esses caminhos. O setor Inova, em que atuo, temos, vamos dizer assim, várias frentes hoje, doutora. Temos a frente aí de consignados, tem de qualificações cadastrais, tem de inovação na gestão previdenciária, tem também a questão do AIA, né? AIA que é o ED, né? Empregar o ED dentro do Sysprev Web e também novas tecnologias, novas implementações, novos sistemas, lançamentos da empresa. Então temos isso hoje à frente do setor Inova. Então o Inova praticamente, ele é praticamente coletar ideias, coletar soluções para se fazer um produto. E esse produto ele tem que ser melhor na entrega, na resposta para todos, tanto para quem adquire um produto da agenda, quanto para nós mesmos aqui em fornecer algo que não vai dar problema. Aliás, um cliente ele já espera aqui inovação, segurança e organização dos seus dados. A inovação ela vem para trazer eficiência, muitas vezes é você fazer melhor algo que já é feito, inserir algumas ideias novas, algumas práticas novas, mudar procedimento. São várias frentes que a inovação ela pode agregar muito valor, né? E para o RPPS, que é o nosso cliente final. E você falou assim de vários produtos, né? Que nós já tem produtos nossos que você citou, está no mercado, já está rodando em vários clientes, como consignado, já está em 24 RPPS rodando o produto consignado, mas passa por um processo de melhoria contínua. Correto. Todas as soluções tecnológicas, então sempre tem ali esse processo. O Lima falou muito bem do setor Inova, que é focado nisso, e aí tem o CODES, que é o desenvolvimento de software, que é essa solução, quando ela passa para manutenção, ela vai para a sustentação ali na área de desenvolvimento. Não mais é um produto inovação, e sim um produto de sustentação, que é a transição aí, a fase que o consignado já entrou, inclusive.
saindo ali da área de inovação para a área de manutenção, né? Mas o nascimento ali no setor Inova. Inclusive, doutora, existe o Agenda Cash ainda, que é um produto que está dentro do setor Inova. Muito bem. E como nós iniciamos a falar de inovação, e é um tema em alta em todas as áreas, em todos os segmentos, na gestão pública, a inovação está sendo encampada aí o tempo todo, é um processo contínuo. Por que que a inovação é prioridade agora? Porque é importante focar em inovação e ter, como nós temos um setor contínuo, que o RBPS também tem ali no radar a inovação, e aí trazendo para nosso tema inovação tecnológica. Lidera, na prática, a inovação do PPS não é somente comprar computadores melhores ou simplesmente trocar o sistema. Tem que ter otimização do tipo de informação que é aplicado ali. Tem que ter ganhos, né? Seja performance, ganhos. Seja eficiência, transparência, segurança, agilidade, ganhos. Exato. Imagine um RBPS que não está informatizado corretamente, existe um sistema que não tá correto, então acaba-se tendo uma lentidão aí em cima dos seus trabalhos o trabalho que é exportar essa informação para algum gestor conseguir fazer as suas decisões. Tem a questão dos processos de apostadoria, pensão. Uma coisa é os processos ele estando ali físico, outra coisa é o processo digital, que ele ganha muito mais performance, agilidade e segurança, e o fato de você poder acompanhar em qualquer lugar, em qualquer circunstância, sem precisar estar fisicamente no RPPS. Inclusive, nós até mencionamos em alguns dos episódios anteriores em relação à pandemia, que a pandemia ela exigiu isso do RPPS. Mas ainda tem alguns RPPS que não estão digitais, que ainda são físicos. Correto. E o agora é exatamente o volume de dados, né? Esse volume de informações que é necessário para uma gestão judiciária coerente, ela exige aí, ainda mais pós-reformas, exige muito da pessoa, de um especialista que, vamos dizer, que não tem uma eficácia no tempo de resposta. E, provavelmente, a informatização desses dados, do sistema judiciário correto, ele vai fazer com que tenhamos ganhos e agilidade na resposta. Muito bem, essa questão da reforma, os cálculos previdenciários, eles são imprescindíveis, porque se eles não estão informatizados ainda, alguém precisa fazer isso manual. E de forma manual vai usar Excel, vai usar outras soluções que elas não estarão online, estarão nas máquinas, terá mais dificuldade, então tem vários pontos aí a ser observado, e a inovação tecnológica ela entra muito nisso. Só que assim, a inovação tecnológica eu transformo em digital, só que não é só isso. Eu posso inovar cada vez mais, trazer novas situações para otimizar o fluxo ali, os procedimentos, melhorar inclusive a solução tecnológica, trazer coisas novas, acompanhar as tendências de mercado para poder inserir o sistema nesse contexto. E, ultimamente tenho visto também que na mídia tem uma frequência muito grande em cima das palavras previdência, segurança e a inovação. Então, a preocupação maior é conseguir agregar tudo isso em um único sistema para que tenha sido feita uma gestão previdenciária capaz de solucionar vários itens propostos aqui nessa entrevista hoje. Você colocou muito bem alguns pontos aí chave, segurança, inovação e tal. Se fosse destacar algumas inovações tecnológicas para a RPPS, o que você traria como destaque? Sim, existe bastante aquela questão de agilizar algum tipo de processos internos. Temos aqui a prova de vida. A prova de vida ela acontece já, só que, vamos dizer assim, ainda tem necessidades, talvez, do segurado ir até o local. Mas a prova de vida já sendo feita pelo celular, já é um benefício grande. Uma outra coisa, um outro item é a análise preditiva de dashboard, utilizando dashboard, ainda mais utilizando para cálculos atuariais, indicando para um gestor de previdência se ele está em superávit ou déficit com seus valores. E até uma projeção ao longo do tempo, né? Dá para você, utilizando uma ferramenta tecnológica, fazer essas projeções e averiguar de quanto em quanto tempo é necessário rever. O cálculo é anual, mas rever em que momento vai precisar
alterar a alíquota e alterar outras situações do próprio cálculo para garantir o equilíbrio financeiro e atuarial. Certo. A questão de também autoatendimento, né? Hoje, outros tipos de assuntos, outros tipos de mercados, o nosso nicho é muito específico, mas outros nichos de mercado tem-se o autoatendimento. Esse autoatendimento praticamente é o quê? É formas das pessoas estar se comunicando. É questão de portais, apps, que facilitam muito isso. Acho que a inteligência, no geral, inclusive na gestão, para a questão de análise de dados, tomada de decisão, você falou um pouquinho sobre isso, e a IA, ela contribui bastante com isso também, né? Eu colocaria um destaque para esse ponto, que ele é importante, porque dá para se inserir em várias frentes do RPPS e a IA. No atendimento você colocou, dá para eu inserir ali, tanto para o segurado que vai acessar a plataforma, quanto para os integrantes ali do RPPS, os servidores, os colaboradores, para eles também otimizarem o atendimento com a IA na palma da mão. Podemos colocar assim, analisar processos, essa análise de dados para tomada de decisões, seja nas contribuições previdenciárias, ao longo do tempo a projeção, o que é necessário arrecadar para eu ter uma garantia ali de atendimento dos benefícios futuros. Na perícia médica, acho que em várias frentes do RPPS é possível inserir IA, também seria um ponto de destaque. Sim, eu não vou nem tocar muito na parte de inteligência artificial, que também falamos um pouco aí sobre o podcast do Henrique Zanoli, e tocou bastante nesse assunto. Mas já que a senhora tocou nesse item importante da inovação, que faz parte hoje, o nome inovação não vem sem inteligência artificial. Então, inclusive, os projetos hoje que agregam essa inteligência artificial dentro Já da tem que ser uma atividade. tecnologia embarcada já, né? Exato. Acoplada aí Não, ao sistema. independente da linguagem, se é app, se é web, mobile, enfim, hoje não se tem uma palavra de inovação que não vem junto. Simplesmente as novas tendências, praticamente eu não consigo entregar mais um software, a não ser que ele faça extremamente correto, sem dúvida nenhuma que ele não vai realmente ter erros. Mas hoje a inteligência artificial tem praticamente tudo, ajuda demais, tanto para formar o sistema, quanto para comunicar com o segurado, com o usuário em geral. Você falou um pouquinho de dados, né? Essa parte também de integração eu vejo como um ponto de destaque para isso. É difícil um RPPS hoje que tem uma solução tecnológica e não integrar com outros sistemas, porque geralmente a prefeitura, o estado, os órgãos usam outros sistemas que têm relação com o RPPS, precisa manter aquela base atualizada. Assim, essa integração, a forma de fazê-la também pode se utilizar inovação nesse aspecto. Exato. E no dia do segurado, doutora, temos a questão aí de melhorar a percepção de valor. Com entregas, aí, o segurado hoje ele é digital. Ele sendo digital, praticamente ele resolve as coisas de banco na palma da mão. E é se esperado também da Previdência que tem essa agilidade. Então, esse valor para o segurado, o RPPS vai ter que entregar em algum momento. Falando de ganhos para o segurado, também tem os pontos que você colocou e a questão dele ter serviços para ele acompanhar de forma digital, online, usando a tecnologia, o acompanhamento de processos que ele deu entrada ali no RPPS. Um self-service de previdenciário. Porque ali os serviços disponíveis para ele, né? Emitir um contra-cheque, uma CTC digital, prova de vida, um agendamento, seja para perícia, seja para qualquer outro atendimento. O próprio processo, se ele precisar deslocar, ele ter ali as condições de abrir pelo aplicativo, depois acompanhar esse processo, saber se foi deferido ou não, receber a publicação, assim, várias questões aí de ganhos para os segurados, porque independente do local que ele esteja, ele pode estar de férias, pode estar para a Europa, pode estar para qualquer lugar, ele consegue ter os serviços e esse acompanhamento aí de forma digital, direto no front ali com o seu RPPS. Sim, isso. Outros pontos também, dentro desse self-service de previdência, o segurado ele não interage antes, ele só vai interagir, para ele é uma caixa preta ainda. Enquanto ele não se interessa ali na questão de previdência, em se preparar, acaba que ele só vai ver isso um pouco no final. Por isso que esse self-service de serviços, ele acaba que vai exatamente a isso. Contra-cheque,
contra-cheque, tem-se Ficha ficha financeira, financeira, prova de cédula C vida. para agora Exato. imposto de Então, renda. agilizando essa parte com o segurado no dia a dia é a vantagem que se tem um RPPS para agilizar o seu processo. Então, tudo voltado a dados, né? Se esses dados estão embargados no sistema e eu não consigo retirar, não consigo ler, acaba que eu não tenho essa facilidade, não tenho agilidade nos processos. Você tem falado bastante de dados, nessa questão da parte de segurança e etc. Nós tivemos um episódio, na verdade foram 4 episódios, com a Geisane e com o Enéas, sobre LGPD, que também traz um pouquinho essa questão de segurança. O Progestão exige uma política de segurança do RPPS, então nós podemos ver que no universo do RPPS, esse assunto está em voga. Segurança é muito importante. E aí, trazendo para a inovação tecnológica em relação à segurança, o que nós podemos colocar o RPPS nesse sentido do que observar, do que exigir, etc., nesse nível de segurança, para que o RPPS tenha ali o resguardo, podemos dizer assim, dos seus dados, que hoje é tão visado. No quesito segurança, temos as opções referente à hospedagem de sites em nuvem, praticamente não tendo mais aquelas servidores locais e outras coisas que são criptografia de ponta a ponta, tanto para dados em trânsito quanto dados que são armazenados já também. Temos outros itens que é o acesso de usuário com mais de um tipo de autenticação e também a conformidade junto com a LGPD e também se me garantir que o fornecedor do produto esteja ligado à ISO 27001, garantindo assim que estão dentro dos conformes de segurança para se fornecer um sistema com garantia e segurança dentro dos padrões estabelecidos. Tem também os grupos de acessos e perfis dentro do sistema que garante com que certas informações são vistas somente por usuários determinados e não simplesmente qualquer pessoa acessando o sistema tenha-se a questão de enxergar dados sensíveis. Essa questão de segurança ela é imprescindível. Acho que todo sistema ele tem que nascer já pensando em segurança, em todos os aspectos. E aí esse é um item que é algo a ser praticado de forma constante e de ser monitorado ali dos sistemas que estão nascendo. Os sistemas que estão nascendo, eles estão nascendo com essa visão de ofertar segurança, com tudo que você colocou e mais um pouco, porque hoje em dia tem as ferramentas que monitoram isso, né, nos sistemas, para ver se eles de fato estão seguros. Inclusive pentest para ataques, né, simular, exato, para poder exatamente garantir essa segurança. E os sistemas, lógico, um sistema moderno, seguro, porque tem sistema legado, que já é uma tecnologia defasada, que tem segurança que, muitas vezes, por ela ser nova, ela não contempla do legado. Então, tem essas coisas a serem consideradas também. Quando vai adquirir uma solução tecnológica, pensar nisso também é importante, né? E a nível de sistema, uma trilha de auditoria é importante daquilo que foi feito, todos os usuários do sistema, o que ele trabalhou, o que deixou de fazer, com gravação de IP, com geolocalização, com data, horário, enfim, toda a trilha mesmo de auditoria para poder monitorar tudo isso e saber quem está fazendo o quê. Porque se houver qualquer incidente, vai ser necessário tanto comprovar, né, o que aconteceu, quanto saber para poder tomar as medidas de precauções para que não aconteça novamente. Então, assim, tem vários fatores a serem considerados aí nesse pilar de segurança. Sim, inclusive na construção de sistemas hoje acaba que tendo assim o seu alicerce em cima dos padrões já estabelecidos pela empresa, chega num momento que não claro que entregando um sistema já finalizado, mas durante a construção dele já é colocado, por exemplo, um aplicativo para verificar se, igual o Pentest, verificar se já tem ali condições de aceitar o código-fonte, para não ter códigos maliciosos também, em caso de auditoria, tem essa condições de mostrar que sim, foi validado com auditoria. Tanto de IA, e às vezes a gente tem também code review. Não, e aqui tudo isso está sendo praticado, né? Exatamente. Muito bem. O gerente garante isso aí também. Nós temos que garantir sim, porque né, nossos clientes terão essa segurança de que a segurança é um pilar importante aí nos produtos novos que estão nascendo.
E não somente a questão de segurança hoje é sobrevivência, né? É sobrevivência do quê? Dos dados. E a maior riqueza do EPPS são os dados. Se não tem a mínima segurança, acaba que a gente pode sofrer qualquer tipo pequeno de danos O RPPS ele fica vulnerável, né? Se ele Exato. ficar com essa questão aberta, vulnerabilidade, e houver problema, incidente de dados aí, pode ter, assim, sofrer um caos, porque tem folha de pagamento, tem que ser paga todo mês. Então, tem uns fatores imprescindíveis para que essa segurança, ela seja sempre um pilar e um olhar do RPPS nesse aspecto. Imagine para um EPPS nível Estado por questões que falham de segurança que poderiam ser previstas. Sim, nós já vimos aí na mídia vários ataques que aconteceram, sequestro de dados, etc., de grandes empresas, inclusive, e aí o transtorno que causou para a população, né? Várias pessoas ali com aquele serviço suspenso por uma questão de segurança. Caminhando para o fim do nosso podcast de hoje, vamos para a última perguntinha da série Inovação Tecnológica. Um RPPS que está começando agora, ele ainda trabalha de forma física, né, de forma presencial ainda, e ele quer inovar. Quais são as dicas que você passa para esse RPPS, os passos importantes a serem seguidos para ele iniciar nesse processo de inovação? Excelente. Temos aqui a questão, o segredo é o faseamento. O faseamento é pegar pequenas partes ali do processo para que a gente consiga fazer entregas pequenas. Isso também até para nível de inovação com o IA também é utilizado. Então, para o saneamento dos dados, isso tem que acontecer. Não adianta eu ter um sistema bom ou ruim com os dados errados. Isso só vai me pendurar para a questão do erro, né? Facilitar o erro, resposta errada, decisão errada. Outras coisas é empregar essas mudanças em sistemas que está na ponta. Aqui o segurado vai ver que tem uma facilidade de enxergar a mudança. Exemplo aí de um portal transparência, aliás, exemplo esse que é o que mais o segurado acessa, que é um portal do segurado, ou uma facilidade para que ele faça um outro tipo de prova de vida. Então isso já é direto com o segurado. Então o segurado, a parte fim, ele já consegue enxergar isso daí. Outro item também importante é a cultura antes de aplicar a questão da inovação, né? Entender que, fazer o segurado entender que essas aplicações de inovação, principalmente com a inteligência artificial, acaba que vai ajudar ele na questão de atividades manuais repetitivas, fazendo com que ele tenha mais tempo de tomar uma decisão, fazer outras atividades mais analíticas. Esses pontos colocados são importantes para o RPPS começar a inovar. E eu complemento ao que você colocou a questão de um diagnóstico também para o RPPS elaborar e averiguar onde que estão os gargalos, né? Onde que estão as maiores dificuldades ali na sua linha de produção, podemos colocar assim, e qual que é o objetivo, aonde que o RPPS quer chegar, porque ele está hoje num ponto A e eu quero ir para o ponto B com tecnologia, ou com inovação tecnológica, o que que eu faço para eu chegar lá? E aí, para isso, é importante ele ter bem definido, né, onde quer chegar, em que patamar, que nível, em que ele se inspira, digamos assim. Porque, geralmente, um RPPS que está iniciando tanto a contratação de uma empresa, etc., ele busca uma referência. E aí, nessa referência, ele busca o que eles já fazem de boas práticas, o que eles fazem de bacana, que adapta a minha realidade. E aí, é claro, não há uma solução tecnológica que pronta e acabada que vai atender 100% todos os RPPS. Ele tem que ser hiper personalizado. E aí, nesse ponto, é que o RPPS também tem que ter a noção de distinguir aquilo que aplica-se ao seu RPPS e aquilo que não se aplica. E aquilo que não se aplica, ele tem que usar inovação para aquilo. Porque ele tem que ter algo ali personalizado para ele. Então, dentro desse diagnóstico e a identificação desses gargalos, lógico, e aí vem a ferramenta que maior adere, né, a essa realidade dele e com essa personalização
para que ele consiga aí caminhar com os seus processos virtuais, né, os processos digitais, com o controle efetivo da sua arrecadação de contribuições, porque hoje a maioria dos RPPS, eles atuam de forma passiva. Nós temos falado em episódios anteriores, porque na portaria 1467 nós estamos exatamente nesse ponto das contribuições, da arrecadação e etc. E aí muitos RPPS não fazem o controle ativo, e a solução tecnológica ela pode trazer essa possibilidade de calcular juros, multa com os boletos, para que ele faça essa gestão de forma ativa, e o sistema dá essa possibilidade. E tudo que nós temos falado aqui, claro que tem várias outras frentes, né? O sistema é muito amplo para atender várias frentes aí, falando de inovação tecnológica. E nós temos nossas soluções que hoje contemplam tudo isso. Eu sempre falo assim, nós estamos aqui atuando pensando em RPPS o tempo todo. Tudo que nós criamos... Viver no RPPS. Exato. Todos os produtos é olhando para o RPPS e olhando de forma como que eu vou otimizar, como é que eu vou trazer mais eficiência, mais agilidade, mais segurança, mais transparência, mais sustentabilidade, tudo pensando nisso. Nós pensamos nisso. E o RPPS também tem que pensar e ter as suas metas estabelecidas a partir desse diagnóstico que é importante ser feito para ele investir em inovação. Acho que assim... tem esse ponto e aí partir para tudo que você colocou, né, no ponto de iniciar a inovar. Esse tema inovação, ele é muito rico, porque envolve todas as frentes. Nós falamos aqui hoje de inovação tecnológica, entramos muito em sistemas, seguranças, pilares que um sistema precisa ter para trazer tudo isso para o RPPS. Mas a inovação, ela pode estar no dia a dia, na veia, de qualquer forma. Eu inovar na forma de fazer os processos, na forma dos procedimentos, na forma de eu atender o segurado, qualquer coisa diferente que eu faça, eu já estou inovando. E muitas vezes é transformar ideias que você tem em algo prático, em algo executível, porque não adianta você só ter a ideia, pensar e não fazer. A inovação é exatamente você conseguir transformar em resultado novas ideias, né, e fazer acontecer. E é isso que o RPPS no seu dia a dia pode fazer, e é o que nós buscamos fazer aqui no nosso dia a dia também. Então, muito bacana. Para fechar o nosso podcast, nós temos o quadro Agenda Coffee. Vamos para o Agenda Coffee. Lima, você vai marcar um café com alguém, numa cafeteria, aqui na agenda, ou no aeroporto, enfim, aonde você achar que deve. Para conversar sobre o tema, sobre RPPS, ou tecnologia, o tema que você achar pertinente ao que nós falamos hoje. Certo. Quem seria essa pessoa que você convidaria para o café e sobre o que você gostaria de conversar com essa pessoa? Olha, como eu participo aí da parte da construção, eu vejo os meninos trabalharem, eu convidaria a pessoa que está à frente do desenvolvimento, o Luiz Otávio. Tem conhecimento, inclusive a história dele é interessante, e tem muito conhecimento já aplicado aí na parte de tecnologia dentro da empresa. Você falou na parte de inteligência artificial, especificamente. Correto. É um menino estudioso, né? Um menino que muito dedicado e está bem envolvido com esse tema. Acredito até que seja a paixão dele, né? Atuar. Sim, o nome dele está bem em evidência, a gente acaba vendo a dedicação que é feita em cima do trabalho dele, e acaba até extrapolando um pouquinho os horários, né? De vez em quando ele aparece já, as coisas meio prontas, então, vamos dar um olhar diferente para essa pessoa aí, e é a pessoa que eu convido para o Agenda Coffee. Então tá fácil de acontecer esse café. Tá fácil. Tem que convidar ele para ser um pouco externo, perguntar para ele, né? Se é dentro da empresa ou fora da empresa, para que possa fazer esse prestígio à pessoa dele. Muito bacana. Então, depois que você fazer o café com ele, você me fala qual foi o resultado desse café. Mandar uns posts ali, praticamente. Uns insights, né? Porque geralmente quando você marca uma conversa assim, é exatamente para gerar alguns insights e coisas também para que você consiga ali no dia a dia aplicar ou pensar, refletir acerca do que foi falado. Lima, gratidão pela sua participação no Agenda Cast. É sempre muito bom ter convidados aqui para falar sobre RPPS, sobre tecnologia, tudo que envolve RPPS na verdade, né? E a tecnologia é algo muito forte.
Exatamente porque traz grandes resultados aí aos RPPS, à gestão, aos segurados, aos próprios servidores, no seu dia a dia. Você falou muito da questão de eficiência, muito da questão de não ter a resistência de que não só a tecnologia, a inteligência artificial, tudo que vem embarcado, ele vem para nos ajudar no dia a dia e não nos substituir. Porque nós somos insubstituíveis, podemos colocar assim, mas as pessoas que não aderem às tecnologias, à inteligência artificial, elas sim são substituíveis. Por quê? Eu vou optar por trabalhar com as pessoas aderentes a essas ferramentas porque elas terão alta produtividade do que as pessoas que não são aderentes. Então isso é muito importante e é algo para nós deixarmos registrado aqui hoje também. Ok, doutor. Considerações finais? Sim, a questão aí da inovação na Previdência não é somente algo aqui para empresas de assessoria. A inovação da Previdência é algo para o povo, né? São as pessoas que estão fora dessa empresa, as pessoas, amigos, familiares que trabalham a vida toda e praticamente a gestão previdenciária ela tem que ser exata, tem que ser a melhor em resultado e isso é uma parte pública. Então eu acho que é um serviço muito bacana que a empresa presta, ela é um negócio dela, é um nicho do mercado dela, mas isso aí é uma prestação pública de conhecimento, prestígio, know-how em entregar um sistema adequado. Inovação, sistema adequado, conhecimento, consultoria. Então, todas as atividades, eu acredito que seja algo mais público. Isso vai acabar na mão ali do segurado, com certeza com um tipo de benefício adequado, valores adequados. E isso eu acho muito positivo em relação à nossa atividade. Gratificante ver o resultado do seu trabalho lá na ponta, lá no cliente, lá no RPPS. Exato. Gratidão pela participação, por trazer para nós aqui a sua visão acerca do tema, etc. Isso é muito importante, mesmo porque você está à frente da área de inovação. Então, né, importante aí ter mostrar serviço. Essa visão toda aliada com o nosso nicho e etc. E gratidão a você que esteve conosco até o final do podcast. Se você ainda não segue a Agenda Assessoria nas redes sociais, siga-nos no Instagram, Spotify, Facebook, LinkedIn. Ative o sininho para receber em primeira mão nossos conteúdos. Curta, compartilhe, comente, mande suas sugestões, porque para nós é muito importante e especial conectar com você. Muito obrigada e até a próxima.